Olá, pessoal! Para finalizarmos essa semana, uma aula curtinha falando sobre a diretoria de uma sociedade anônima. A lei, pessoal, não pode trazer muitos detalhes sobre o que uma diretoria pode fazer. A lei só pode trazer aquilo que é fundamental, que não pode realmente faltar. E isso por quê? Para que não engesse a sociedade anônima. Sociedades anônimas serão usadas para as mais diversas atividades. E o direito não pode ficar estudando isso excessivamente, sob pena de padronizar muito essas sociedades e trazer prejuízo. Isso serve tanto para a diretoria, que nós vamos falar agora, quanto para as assembleias, né, que nós acabamos de falar na aula passada. Então, o que o direito afirma é o mínimo, é o mínimo. Então, quando a gente estudou lá as assembleias, tinham as matérias que eram exclusivas da Assembleia Ordinária e a Assembleia Extraordinária podia discutir de tudo. E aí o direito não entrou nesse mérito. E o mesmo raciocínio vai ser usado agora para a diretoria. A diretoria, nós temos alguns elementos que são necessários, são fundamentais para que uma sociedade anônima tenha transparência, seriedade, mas assim, o direito não vai entrar muito nesse aspecto. Tem muita coisa aqui que vai ficar a cargo da decisão da Assembleia, tá bom? Então, sobre essa diretoria, vocês vão ver que a aula é curta por causa disso. Sobre essa diretoria, basicamente, tá certo? Fala-se que toda sociedade tem que ter uma diretoria, mas isso é claro. E também que é o órgão que representa a sociedade. Então, todas as vezes que a gente fizer um documento, que a gente fizer um contrato, fizer qualquer negócio envolvendo a sociedade anônima, quem assina são os diretores, que podem nem ser acionistas. Podem nem ser. Se eles forem acionistas, bom, se não forem, não tem problema nenhum. Então, aqueles diretores empossados pela Assembleia, eles que assinam toda a documentação em nome da diretoria. Então, a diretoria que representa a sociedade, ela que pega aquelas orientações aprovadas na Assembleia e coloca aquilo em prática. São os diretores que fazem isso. E, na verdade, isso ocorre em qualquer tipo de sociedade. Aqui que começamos a falar como que a lei, o que a lei prescreve que toda diretoria de sociedade tem que ter. Mas olha que é o básico. Primeiro, 2 ou mais pessoas físicas. Para dizer que pessoa jurídica não pode. Para dizer também que não pode existir diretoria de uma pessoa só, de uma sociedade anônima. Sociedades anônimas, gente, são muito grandes. A gente pensar que numa diretoria de sociedade anônima por uma pessoa, nossa, isso é pelo menos 2, né? Para ter um peso e contrapeso, para ter 2 ideias diferentes, então, pelo menos 2 pessoas físicas. Que eu já adiantei para vocês, podem ser acionistas ou não. Às vezes a Assembleia achou por melhor, em vez de pegar aqui um dos acionistas, contratar um corpo de especialistas, né, no assunto da administração daquele ramo jurídico, e aí esse administrador vai ser um funcionário que não é acionista. Normal, absolutamente normal. E que sejam residentes no Brasil por causa das responsabilidades que eles vão assumir, certo? Então, 2 ou mais pessoas físicas, acionistas ou não, residentes nesse país nosso. Além disso, o Estatuto da Sociedade Anônima sobre a diretoria deve prever número de diretores, tá certo? Podendo simplesmente falar assim, olha, tem que ser um mínimo de 2, porque está na lei, né? Mas pode ser um mínimo de 5, perfeito. E o máximo, 20, 30 diretores. Então, pode ser, certo? Pode ser o mínimo, pode ser o máximo, pode fixar, ou pode simplesmente falar assim, os diretores são 7, os diretores são 12, certo? 12 pessoas. Então, pode ser por esse lado também, tá bom? Então, o número de diretores aí fica a cargo, podendo ter um número mínimo ou máximo. Roberto, por que teria um número máximo? Porque aí pode ser que a Assembleia resolva eleger não o número máximo, o número menor. Joia, perfeito, tá bom? Segundo, como é que esses diretores serão substituídos antes do fim do prazo? Se eles não agradarem, se a administração não estiver sendo satisfatória.
Como é que a Assembleia poderia fazer para substituir esses diretores? No caso de morte de algum deles, como é que seriam distribuídos, né? Redistribuídos os seus cargos? Então, isso tem que estar no estatuto. Prazo de administração dessa diretoria, no máximo de 3 anos. Pode ser reeleito o resto da vida. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Tá bom? Então, prazo máximo de 3 anos. Pode ser prazo inferior. E último detalhe que fala, olha, vamos ter vários administradores? Então, o estatuto, coloque aí no documento, né? O Assembleia, coloque ali no estatuto, que é o documento, coloque ali qual que é o poder de cada diretor. Eles todos têm o mesmo poder? Nossa, mas que coisa ruim, né? Não poderíamos ter uma diretoria para determinados assuntos separados? Então, diga qual é o poder de cada diretor. Ah, eu quero que todos os meus diretores tenham os mesmos poderes. Beleza, mas coloque isso por escrito. Coloca por escrito. Tá bom? Então é isso. É isso que a lei fala que deve constar na documentação, no estatuto de uma sociedade anônima a respeito da diretoria. Temos mais coisas para falar sobre sociedades anônimas? Pessoal, temos muito. Mas como eu disse para vocês, nós estamos estudando sociedade anônima em uma semana. No curso de Direito, eles demoram 1 mês, com 2 aulas por semana, para estudar sociedades anônimas. E não é o nosso objetivo fazer ninguém aqui especialista em sociedade anônima, certo? Nosso objetivo aqui é que vocês tenham uma noção de como funciona, porque isso será fundamental nos cartórios que vocês trabalham, nas empresas que vocês vão negociar. Então, que a gente tenha noção que existe uma assembleia, o papel da assembleia, existe uma diretoria e que o estatuto me dá toda essa coordenação do que a assembleia faz, do que a diretoria faz e além das atas das assembleias que são importantes para a gente saber o que foi decidido. Tudo certo? Era isso. Então, esse, repito, né, é o tema das sociedades anônimas que, vamos ser sinceros, normalmente os alunos não gostam porque é uma realidade muito distante nossa. Embora a gente saiba que existam sociedades anônimas, a gente vê isso toda hora, os bancos, por exemplo, mas a gente não trabalha, a gente não tem uma vivência com sociedade anônima e isso talvez afasta esse tema um pouquinho do gosto dos alunos. Mas eu fiz aulas menores, né? Só com o essencial e eu espero que tenha agradado a alguns de vocês, tá bom? Semana que vem, muito tristemente, eu venho para as nossas últimas aulas, pessoal. E aí nós encerramos nosso curso de Legislação Societária e Comercial. Muito obrigado a todos vocês, tenham uma semana aí abençoada, muito produtiva e a gente se vê na semana que vem. Valeu, galera!